Jesus esteja no seu coração. Eu sou o Klaus, casado, participo do grupo de oração Ágape e atualmente estou na coordenação do Ministério de Formação Estadual da RCC de Goiás. E é muito bom falar com você através dessa videoaula. Hoje nós vamos falar sobre o planejamento estratégico da renovação carismática católica do Brasil, em preparação para o nosso jubileu de ouro no ano de 2017. A palavra vai dizer para nós da importância de um planejamento estratégico. Em Lucas, no capítulo 14, no versículo 28 ao 30, vai dizer o seguinte: quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la, para que depois que tiver lançado o alicerce e não puder acabá-la, todos os que virem não comecem a zombar dele, dizendo: este homem precipitou a edificar, mas não pôde terminar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus vai exortar aqui a necessidade de um planejamento para que a obra não fique inacabada. Por isso nossas formações, por isso todo o trabalho da renovação carismática, ele passa por um planejamento estratégico que vem desde o nosso nacional, para que possamos colocá-lo em prática, porque somente assim nós conseguiremos dar frutos. O planejamento estratégico da renovação carismática do Brasil visa um objetivo geral, um objetivo único. E esse objetivo é difundir a pessoa, a obra e o culto ao Espírito Santo, difundindo assim a cultura de Pentecostes, para que possamos construir a civilização do amor no nosso país. Esse é o nosso objetivo geral, difundir o Espírito Santo em nosso país, para que a civilização do amor possa acontecer. Para que esse objetivo geral aconteça, a renovação se baseia em 7 pilares, 7 áreas de atuação. Essas 7 áreas são a espiritualidade, a evangelização, o pastoreio, a missão, a formação, a comunicação e a administração do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre elas, focadas para a pessoa do coordenador e do núcleo de grupo de oração. O objetivo da evangelização, primeiro dos pilares, é promover a pessoa de Jesus Cristo, promover o encontro pessoal de cada pessoa com Jesus Cristo. Para isso nós temos 3 metas. A primeira delas é realizar encontros e eventos abertos. Você, coordenador de grupo de oração, é chamado a realizar eventos abertos, realizar retiros de carnaval, é chamado a realizar e participar dos encontros que já acontecem e trazer pessoas para que Jesus possa ser conhecido. A segunda meta é promover o primeiro anúncio, a formação querigmática para todos os participantes, servos e membros dos grupos de oração. Então você, coordenador de grupo de oração, é chamado a realizar o Seminário de Vida no Espírito de Novas Semanas, é chamado a realizar a experiência de oração, é chamado a realizar o encontro de aprofundamento de dons, é chamado também a realizar o encontro de batismo no Espírito Santo, sendo opcional, e é chamado a zelar para que cada pessoa que fez esses encontros possam ser orientados e engajados dentro do movimento Renovação Carismática Católica. A terceira meta seria proporcionar os eventos de Pentecostes. Todo grupo de oração tem que proporcionar e incentivar para que as pessoas participem dos encontros de Pentecostes, que as pessoas rezem a novena de Pentecostes, que as pessoas possam participar das vigílias de Pentecostes, difundindo assim a cultura de Pentecostes em nossa diocese. Para o segundo pilar, nós temos o pilar de pastoreio. E nesse pilar de pastoreio, o nosso objetivo é acolher, assistir e acompanhar os participantes do grupo de oração em sua vida pessoal e em sua vida ministerial. Para atingir esse objetivo, nós temos 3 metas. A primeira meta é acompanhar os participantes do grupo de oração. Então nós temos que, como coordenadores e coordenadoras de grupo de oração, acompanhar, pastorear as pessoas que participam do grupo, fazer um cadastro dessas pessoas para que o núcleo possa estar acompanhando o crescimento daquele participante
e também realizar visitas esporádicas na casa do participante e não encontrá-lo apenas no dia da reunião do grupo de oração. Como segunda meta, nós temos que acompanhar também os servos do grupo de oração. Infelizmente, muitos coordenadores se preocupam muito com as ovelhas, mas deixam os seus servos de lado. E se os servos caem, a obra de Deus também cai. Por isso nós temos que acompanhar os servos dos grupos de oração. Como que nós vamos fazer isso? Através da reunião de servos. Orar, partilhar, acompanhar esses servos. E como terceira meta, nós temos que acompanhar os ministérios nos grupos de oração. Coordenadores diocesanos de ministério precisam ir aos grupos de oração e descobrir aonde estão acontecendo as ações dos ministérios. Qual o grupo de oração que tem um ministério de cura, qual o grupo de oração que tem um ministério de formação, qual o grupo de oração que acontece o ministério das crianças e adolescentes. Então é responsabilidade do coordenador de ministério diocesano, mas também responsabilidade do coordenador de grupo de oração realizar reuniões, incentivando que os ministérios aconteçam no nosso grupo de oração. Nosso terceiro pilar seria o pilar da espiritualidade. E como espiritualidade nós temos 5 metas. A primeira meta seria reavivar a espiritualidade dos membros da Renovação Carismática Católica nos grupos de oração. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro nós temos que priorizar o ciclo carismático. Nossos grupos de oração só vão recuperar a espiritualidade carismática se nós realizarmos no nosso grupo de oração o ciclo carismático. Por isso precisamos explicar, orientar e praticar o ciclo carismático no nosso grupo de oração. O segundo objetivo seria difundir a identidade da renovação carismática, conduzindo as pessoas ao batismo no Espírito Santo. Então nós temos que promover momentos de perdão, momentos de batismo no Espírito Santo, estimular a oração de louvor, orar com a palavra de Deus e promover a vivência fraterna no nosso grupo de oração. Para quê? Para que as pessoas possam participar da vivência do batismo no Espírito Santo. Como quarto objetivo, seria transmitir e vivenciar os valores da RCC. Promover o conhecimento e a vivência dos valores da RCC, que foi falado em outro vídeo. Nós precisamos promover esses valores, realizar reuniões, transmitir esses valores e explicar para todos os participantes dos nossos grupos de oração também. E por fim, nós temos que preparar a Renovação Carismática Católica do Brasil para o Jubileu de Ouro, que acontecerá em 2017. Como que nós vamos preparar esse Jubileu de Ouro? Vivendo as moções, mobilizando as equipes para essa preparação. Aqui na Diocese de Anápolis acontecerá um grande encontro comemorando o Jubileu de Ouro da Renovação Carismática. E você é chamado a trazer a sua equipe, trazer o seu grupo de oração. Estamos vivendo nesse ano de 2016 a moção de espalhar a chama de Pentecostes. Por isso estamos fazendo essas videoaulas, para que possamos espalhar essa chama por todos os grupos de oração de nossa diocese. Nosso quarto pilar seria o pilar da formação. E para participar de formação nós temos 2 objetivos divididos em 4 metas. O primeiro objetivo é aprofundar o conteúdo da nossa fé. Não basta nós aprofundarmos apenas na espiritualidade da renovação carismática, nós temos que também aprofundar na nossa fé. Por isso, todo coordenador de grupo de oração é chamado a fazer 3 ações. Levar os seus participantes a participarem da formação do módulo básico, as 11 apostilas que estão acontecendo a formação. Então você, coordenador e formador, é chamado a participar das reuniões da sua diocese. E você, que é coordenador também de grupo de oração, é chamado a levar essas videoaulas a todas as pessoas do seu grupo de oração, para que elas possam receber a formação do módulo básico. Temos também que promover o IEAD, o Instituto de Educação à Distância da Renovação Carismática, em que nós temos encontros sobre a Bíblia, temos videoaulas sobre os carismas, temos videoaulas sobre a história da renovação carismática. Precisamos divulgar isso nos nossos grupos de oração. E precisamos implantar escolas permanentes de formação. Que graça que em nossa diocese
muitas e muitas escolas de formação já estão acontecendo. E você, coordenador de grupo de oração, é chamado a trazer essas pessoas a participarem dessas escolas. Como segundo objetivo, nós temos que formar discípulos capazes de evangelizar, pastorear, liderar e coordenar. Às vezes um coordenador de grupo de oração chega no final do seu mandato, ele não tem quem entregar. Por quê? Porque não foi possível formar discípulos. Então o segundo objetivo de formação, desse pilar de formação, é formar discípulos para assumir os papéis da renovação carismática. Como que será feito isso? Incentivar os participantes do grupo de oração à formação. Todo grupo de oração tem que formar pelo menos um formador. Não quer dizer que o coordenador vai ter que assumir esse papel, mas ele tem que formar um formador, enviar o formador a participar das formações, para implantar assim o ministério de formação no seu grupo e ser assim responsável pelo grupo de perseverança do seu grupo de oração. Grupo de oração que tem que ser implantado em todos os grupos de oração. Todos os grupos de oração precisam ter um grupo de perseverança. E por fim, precisamos capacitar os nossos servos para a missão. Para a missão, em outubro, a Renovação Carismática vive o que nós chamamos de Semana Missionária. E nós precisamos incentivar que os nossos grupos de oração realizem missões. Evangelização num bairro distante, evangelização numa paróquia que não tem grupo de oração, evangelização de porta em porta, porque isso trará frutos de formação para o nosso grupo de oração. Nosso quinto pilar é o pilar da comunicação. E você, como coordenador de grupo de oração, com esse pilar, tem o objetivo de promover a unidade dentro e fora do ministério. Como que nós vamos promover essa unidade? Com 5 metas. Primeira meta, estreitar a comunicação entre o clero. Então aquilo que o seu grupo de oração está realizando, fale para o seu sacerdote, fale para o seu pároco, explique, peça o apoio, peça que ele convide as pessoas a participarem. Segunda meta, precisamos divulgar o portal da RCC Brasil, rccbrasil.org.br. Divulgue esse site no seu grupo de oração, para que as pessoas possam beber da fonte direta, que é o Escritório Nacional da Renovação Carismática. Precisamos também impulsionar e incentivar as pessoas a adquirirem a revista Renovação, que é distribuída pelo Conselho Nacional, pelo Escritório Nacional. Se você não contém, se você não tem, se você não assinou, incentive o seu núcleo e estude essa revista durante a reunião do seu núcleo de oração. Temos que fomentar também a editora da Renovação Carismática Católica. Temos uma editora a nível nacional e muitas vezes nós pegamos uma apostila, pegamos algum material, nós xerocamos esse material. Temos que incentivar aquilo que é nosso, incentivar a Renovação Carismática do Brasil também através da editora. E por fim, nós temos que divulgar o Instituto de Educação à Distância, o EAD da Renovação Carismática Católica. Tem ótimos cursos lá que farão seu grupo de oração e você também crescer espiritualmente em Deus. Nosso sexto pilar é o pilar da administração no Espírito. E nesse pilar nós temos 2 objetivos e 2 metas apenas para você, coordenador e coordenadora de grupo de oração. O primeiro objetivo geral é promover a unidade entre a renovação carismática e as novas comunidades. Às vezes nós andamos separados e você, coordenador, coordenadora, principalmente quando a sua paróquia tem uma comunidade de vida na região paroquial, você é chamado a promover essa unidade. Como? Convidando representantes dessas comunidades a fazerem um ensino, fazerem uma pregação, a irem aos encontros que o seu grupo de oração promove. Assim nós promoveremos os laços que a renovação carismática precisa criar ainda com as novas comunidades. E segundo objetivo é acompanhar os grupos de oração para que alcancem todas essas metas. Você, coordenador de grupo de oração, é chamado a acompanhar e promover essas metas que estamos falando no seu grupo de oração. Está difícil, está complicado? Busque auxílio no Conselho Diocesano, busque auxílio com os ministérios, mas promova essas metas. Por isso nós precisamos
avaliar todos os encontros que nós realizamos. Para que essas metas sejam cumpridas de direcionamento, é preciso avaliar todos os encontros, reuniões, grupos que nós realizamos. Realizamos um encontro de carnaval, façamos a avaliação. Realizamos uma vigília de Pentecostes, façamos a avaliação. Para que isso? Para que o nosso grupo de oração possa aprender com os erros e repassar para todos aquilo que estiver acontecendo de errado. E por fim, nosso último pilar é o pilar da missão. E nós, coordenadores de grupo de oração, nós temos um único objetivo para esse pilar, que seria desenvolver atividades missionárias a partir do nosso grupo de oração. Para isso, você e o seu núcleo precisam planejar essas atividades missionárias. Como que nós vamos fazer esse planejamento? Nós vamos estruturar no nosso grupo de oração uma equipe de missão. Pode ser o núcleo, pode ser outros servos, pode ser os servos do Ministério de Pregação. Para que primeiro nós temos que estruturar essa equipe de missão no nosso grupo de oração. Depois nós vamos fazer um planejamento. Quem nós vamos visitar? A quem nós vamos evangelizar? Quando? Onde? Quais os custos dessa evangelização, dessa missão? E por fim, nós temos que realizar a Semana Missionária em outubro. Na Semana Missionária, todos os nossos grupos precisam fazer alguma ação missionária. Seja um louvor numa praça pública, seja um louvor na paróquia mesmo, seja uma evangelização porta a porta, mas nessa Semana Missionária você é chamado a exercitar e realizar esse pilar de missão no seu grupo de oração. Com isso nós terminamos e queremos agora recapitular tudo aquilo que foi falado. Nós percebemos que o objetivo da renovação carismática é difundir a pessoa do Espírito Santo por todos os locais, e assim nós possamos difundir a cultura de Pentecostes. Somente com essa cultura de Pentecostes, o nosso país será realmente uma civilização do amor. Precisamos planejar, e esse planejamento foi feito pelo Conselho Nacional da Renovação Carismática. E para alcançar esse objetivo de difundir a pessoa do Espírito Santo, nós temos 7 pilares: evangelização, pastoreio, espiritualidade, formação, comunicação, administração no Espírito e missão. Todas as metas, todas as necessidades estão no site da Renovação Carismática Católica do Brasil, estão contidas nesse direcionamento e nós temos que pô-lo em ação. Se Deus já suscitou esse direcionamento no coração do Conselho Nacional, nós, como filhos obedientes de Deus, vamos realizá-lo para a honra e glória do Senhor. Nos encontramos numa próxima videoaula. Fique com Deus, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.